muito gratos pelo Jamê estar aqui conosco. E aí normalmente eu falo, alguém quer conversar alguma coisa, falar alguma coisa, vamos deixar para depois e vamos já passar a palavra aí para o Jamê. E eu queria que vocês tivessem toda atenção àquilo que o Jamê vai querer compartilhar conosco, mas queria que também você depois participasse, vendo uma pergunta, alguma coisa que o Senhor vai falar através da vida dele e você tirar a sua dúvida. Então, o meu pedido é que, apesar de ser uma reunião assim virtual, a reunião virtual ela dá muita possibilidade das vezes a gente se distrair. Vamos estar bem atentos para que possamos assim receber aquilo que o Senhor quer trazer para as nossas vidas. Eu hoje estava orando que eu estou precisando de uma palavra do Senhor, ouvir alguma coisa específica do Senhor para a nossa vida. E o Senhor quer falar conosco, mas às vezes a gente se distrai um pouco, e principalmente nesse modelo de reunião virtual, é muito fácil a gente se distrair. Então vamos estar atentos. Jamê, meu irmão querido, obrigado por aceitar o nosso convite, ter estado na live, agora estar aqui conosco. É sempre assim, é uma alegria para nós tê-lo assim no nosso meio. E fiquei muito contente de você ter aceito o nosso convite. E queria passar a palavra para você compartilhar conosco, conversar conosco, o modelo que você quiser fazer. Aí queria já passar a palavra aí para você, meu querido. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Estou. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, primeira coisa realmente é agradecer a vocês. Agradecer pela honra, o privilégio de poder falar aos irmãos do Rio de Janeiro. E eu sinto privilegiado em poder falar para a Igreja de Deus. Sinto que é uma responsabilidade grande, que afinal de contas a gente está falando para o povo de Deus, correto? Um recado ao povo de Deus. Então eu tenho um peso grande, uma responsabilidade e ao mesmo tempo um privilégio de poder falar ao povo do Senhor. Tem uma coisa que eu tenho me atentado esses últimos tempos, esse tempo de quarentena, tempo de coronavírus, a quantidade de informação que hoje está na internet. Eu acho que hoje ninguém consegue calcular a quantidade de mensagens que são mandadas por dia aí via internet. Alguns bilhões de mensagens por dia, né? E a gente recebe informação de tudo quanto é lado. Recebe informação de todo jeito, de toda forma, informações aparentemente verdadeiras, informações que são totalmente falsas. E a pergunta que a gente fica fazendo, que a gente ouve muito, é: esse negócio é de Deus, não é? Deus está nisso, Deus não está? Eu acho que essa pergunta não vem ao caso. Honestamente, não vem ao caso. Porque se esse coronavírus for do diabo, a gente tem que entender que Deus vai usar isso para nos aperfeiçoar. Se for Deus, ele vai submeter e deixar fazer a mesma obra que ele quer fazer. Então, se veio do diabo, se veio de Deus, é uma pergunta que não cabe muito aqui para a gente. Mas a minha preocupação realmente é assim, saber o que Deus tem nessa época. Vocês se lembram dos 12 espias que Moisés enviou? Os 12 viram. Os 12 trouxeram duas mensagens diferentes. Vocês se lembram? 10 trouxeram uma mensagem e 2 trouxeram outra. Eu pergunto, as duas mensagens eram verdadeiras? Sim. Uns disseram assim, tem gigante. Agora, Deus não sabia que tinha gigante? Sabia. Agora, 10 voltaram impressionados com os gigantes. 2 voltaram impressionados com a terra.
O que está nos impressionando nesses dias? O que a gente está ouvindo de Deus? Em Jeremias capítulo 11, uma pergunta que Deus faz em Jeremias, diz assim, o que é que você vê? Jeremias diz assim, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus fala assim, você viu bem, porque eu velo a minha palavra para cumprir. Será que hoje a gente poderia dizer, como o Jeremias falou, eu estou vendo. Então, o que Deus está mostrando para nós nesse tempo que estamos vivendo? Deixa eu só falar de duas notícias que me chamaram muita atenção. Há uma senhora que, em 2018, 2017, uma jornalista, que ganhou o prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio na área de jornalismo do mundo. E ela ganhou esse prêmio por causa de uma reportagem que ela fez com endemias ou epidemias. E naquela época ela fez uma reportagem em cima do ebola, em cima das gripes aviárias, das gripes asiáticas. E naquele tempo ela previu o coronavírus. Em 2017, ela falou o que aconteceu hoje. Então, é uma mulher assim, muito estudada, muito entendida. E sabe o que ela falou nesse artigo dela, nesse livro? Ela disse que essa pandemia ela vai durar ainda seguramente 36 meses. O que vocês acham? Já um instituto muito acreditado de Singapura, que trabalha também com estatística nessa área, diz que a pandemia no Brasil, o pico dela será no final de junho e ela vai acabar e vai ficar com uns rescaldozinhos até setembro. Então, são duas pessoas, ou duas informações muito confiáveis. Eu pergunto a vocês, em qual dos dois nós vamos pegar? Meu conselho? Em nenhum dos dois. O que é que Deus tem para esse momento para nós? Importa a gente ouvir a Deus. Não é ouvir o Itzel, o Dória, o Bolsonaro, quem quer que seja. Vai ser a gente vai usar máscara, vai usar álcool, tudo, mas o que Deus quer nesse tempo? Quando começou essa pandemia, e a gente teve que cancelar tudo quanto é viagem, e eu tinha muitas viagens por esses tempos aí, o que veio no meu coração foi isso. Eu estou algemado, mas a palavra não. Então, eu continuo fazendo a obra de Deus. Eu continuo ministrando. Talvez hoje eu ministre mais do que quando estava viajando. E estou servindo ao Senhor. Não estou permitindo que a pandemia dirija os meus passos. Não sei se vocês estão me compreendendo. Eu não vou deixar que a circunstância me dirija, porque há algo superior à circunstância, que é o Espírito Santo, que vai nos conduzir. Então, eu quero animar vocês a sair desse nível de pessoas que estão dizendo que tem gigante. Tem muito gigante mesmo, e daí? Tem. Hoje nós começamos a orar com um grupo assim, internacional, meio-dia e 6 da tarde. Orar contra a pandemia. Estamos orando. Mas enquanto estamos orando, nós estamos fazendo a obra do Senhor. Correto? Você vai dizer assim, mas hoje a gente está mais preso. Talvez. Talvez. Nós precisamos usar toda a ferramenta que a gente tem. O que nós estamos fazendo agora. Usar as ferramentas. Houve um tempo que a Bíblia era escrita em pergaminho. E os irmãos foram fiéis. Daí a pouco teve um tal de Gutenberg que criou a imprensa. E aí nós passamos a usar papel. Depois passou um tempo, começaram a criar tablet. E eu estou usando tablet. Então, eu tenho que usar todas as ferramentas possíveis para fazer a obra de Deus. Não deixar a circunstância me mudar, mas eu usar a circunstância para fazer o que Deus quer. Amém, amados? Então, é dentro desse preâmbulo, desse prefácio, eu queria comentar com vocês algumas coisas do tempo de Paulo. O tempo de Paulo, queridos, talvez fosse um tempo pior do que o nosso. Ele não tinha a comunicação que a gente tinha, que a gente tem. Ele não tinha as facilidades que a gente tem. Uma viagem demorava meses e muito complicado, muito complicado. Mas Paulo, ele não se permitiu ser dirigido ou dominado pelas circunstâncias. Ele fez a obra. E eu quero ler com vocês um texto que está na sua segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. Eu queria ler com vocês para a gente ver algumas coisas que Paulo ensinou ou instruiu a Timóteo.
Vocês sabem qual a relação de Paulo com Timóteo. Timóteo era um homem que tinha bom testemunho em Listra, em Icônio, era ensinado por sua avó, por sua mãe. E quando Paulo chega lá e encontra aquele rapaz, Paulo como que joga o manto sobre ele e traz para si, e discipula esse rapaz, e esse rapaz passou a ser, segundo as palavras de Paulo, meu verdadeiro filho. É bem verdade que ele também chama Tito de meu verdadeiro filho, né? Eu não sei quando Tito encontrava com Timóteo, como é que era a confusão entre eles, que um era chamado de verdadeiro filho, o outro também, mas isso a gente depois conversa com eles, né? E Paulo, ele trabalhou na vida de Timóteo em todas as áreas. Ele trabalhou na questão da leitura da palavra, ele ensinou Timóteo a ler a palavra, ele falou da vida de oração de Timóteo, ele tocou nisso, ele ensinou a Timóteo como pastorear, quando Timóteo estava pastoreando na igreja de Éfeso, ele ensinou Timóteo a como chamar a atenção dos mais velhos, como se relacionar com as moças da igreja. Ele tocou em todas as áreas da vida de Timóteo, inclusive numa questão de enfermidade que Timóteo tinha um problema de estômago que, segundo Paulo, era constante. Então ele fala assim, não toma água somente, mas toma com um pouquinho de vinho por causa das suas frequentes enfermidades de estômago. Ou seja, Paulo, ele tocou na vida de Timóteo de todas as formas. E Timóteo foi uma pessoa que, lá no capítulo 4, versículo 10, por ali, ele diz, olha, Timóteo, você tem seguido de perto meu ensino, você tem seguido de perto minha maneira de viver, minha intenção, meu comportamento, minha fé, minha perseverança, meu amor, minhas aflições. Então, os dois eram muito chegados. Então, Paulo tinha, assim, um carinho por Timóteo e uma responsabilidade por Timóteo muito grande. Então, aqui nesse capítulo 2, Paulo fala de 6 atitudes que Timóteo precisava ter. Eu não sei se a gente vai conseguir aprofundar muito, que são 6 tópicos, mas eu vou dar assim, os tópicos, e como eu sei que vocês são pessoas que gostam de estudar a Bíblia, vocês vão estudar depois esses temas aí, tá? Então, Paulo falou para Timóteo que ele deveria ter 6 atitudes. Primeira delas, diligência. Segundo, eficiência. Terceiro, sofrimento compartilhado. Quarto, concentração. Quinto, disciplina. E sexto, dedicação. Correto? Se vocês quiserem, eu repito. Primeiro, diligência. Segundo, eficiência. Terceiro, sofrimento compartilhado. Quarto, concentração. Quinto, disciplina. E sexto, dedicação. Amados, eu entendo que esses 6 pontos deveriam fazer parte da vida de todo cristão. Todos nós deveríamos correr atrás dessas coisas. Todos nós deveríamos, assim, ansiar por isso e trabalhar para construir essas coisas em nós. Mas vamos ler o texto para a gente achar essas palavras nesse texto, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Diz, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Bom, nesses poucos versículos aqui, nós vamos encontrar essas 6 atitudes que Paulo diz que Timóteo deveria ter.
Primeiro, ele fala de fortificar-se na graça. Isso se chama diligência. Diligência, você sabe que não estamos falando daquele veículo do Velho Oeste, né? Nós estamos falando de uma atitude, nós estamos falando de um comportamento. Diligência, se eu pudesse definir rapidamente, diligência é a capacidade de fazer tudo o que precisa ser feito, bem feito. Fazer tudo e bem feito. Se você fizer bem feito e não fizer tudo, você não foi diligente. Se você fizer tudo e não fizer bem feito, você não foi diligente. Então, qualquer coisa que você for fazer, você tem que fazer com esmero, você tem que fazer com zelo, você tem que fazer com capricho. E a medida que Deus dá para nós, através de Paulo também, é que tudo que formos fazer deve ser como ao Senhor. Essa é a medida, como ao Senhor. Eu tive uma experiência interessante quando a gente estava em Manaus, construindo um barco de madeira, eu e o meu pai na fé, e nenhum de nós dois éramos carpinteiro nem marceneiro, mas a gente estava fazendo o barco assim mesmo. Não é? Você sabe a história daquele besouro que não podia voar, tecnicamente não podia voar? Como ele não entendia de física, ele voou. Entendeu? A gente também, porque a gente não sabia que a gente não era carpinteiro, então a gente construiu o barco. Mas eu estava fazendo a esquadria de uma janela. E eu tenho muita dificuldade em fazer ângulo. Correto? Não sei se você já fez ângulo. E às vezes que eu cortava, o ângulo saía aberto, depois fechado. Eu já tinha gasto boa quantidade de madeira, e madeira muito escassa lá para nós. E chegou um momento que ela ficou um pouco aberta. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar desse jeito, depois eu ponho a massa, pinto em cima e pronto. O Espírito de Deus falou no meu coração. Para quem você está fazendo isso? Se for para você, está bom. Se for para mim, não. Então, o que determina a qualidade do nosso trabalho é para quem a gente faz. Para quem a gente faz. Se você está fazendo para alguém que lhe pediu, alguém que é desleixado, que é relaxado, você vai fazer um trabalho de qualquer jeito. Mas a palavra diz, amados, que tudo que nós fizermos, seja no escritório, seja em casa, seja lavando prato, seja varrendo o chão, tem que ser para o Senhor. Então, Ele é a medida da nossa perfeição. Amém? Então, Timóteo, ele deveria ser diligente. E diligente em que aspecto? Ele tinha que se fortalecer ou se fortificar na graça de Deus. Amados, nenhum de nós, sem nenhuma exceção, pode fazer a obra de Deus sem a graça do Senhor. Nenhum de nós. O homem é incapaz de realizar a vontade do Senhor. Todos nós sabemos disso. Paulo conta para nós, lá em Romanos capítulo 7, que o que nós queremos fazer, isso nós não conseguimos. Mas o que nós não queremos fazer é exatamente isso que a gente faz. Então, há um conflito entre a nossa capacidade e as coisas que nós temos que realizar, e a gente percebe que a gente não consegue. Então, Paulo, sabendo, e ele deixou muito claro que ele trabalhou muito mais do que os outros, mas não eu mesmo, mas a graça de Deus que opera em mim, Paulo fala isso. Então, ele já aconselha a Timóteo a buscar fortalecimento na graça do Senhor. E o que é a graça, amado? A graça é exatamente a capacidade que Deus me dá para realizar a sua vontade. A graça é quando Deus me fortalece para realizar o que Ele quer. A lei não é antagônica à graça, nem a graça é antagônica à lei. Eu não posso cumprir a lei, eu não consigo cumprir a lei. Mas a graça de Deus me dá capacidade de andar na lei do Senhor. É a graça de Deus que me faz amar a lei e dizer que ela é boa, perfeita e agradável. Em primeiro ponto, a diligência fala disso. Fala de eu buscar a graça de Deus, tudo que eu for fazer. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu fiz 50 anos de ministério, mas não tem uma vez, em todos esses anos, que eu cheguei no púlpito para pregar, que eu não tremi na base. Porque o que nós estamos fazendo, amados, é uma coisa sobrenatural.
é algo fora do comum. Então, nós necessitamos totalmente da graça do Senhor. Não sei se você já se deparou com sua incapacidade. Eu não sei se você já se deparou com a sua impossibilidade, com a sua inabilidade, com a sua inaptidão de realizar as coisas boas da vida. Agora, coisa ruim, a gente nem precisa de ajuda, a gente faz sozinho. Mas a vontade de Deus a gente só faz na graça do Senhor, manifestada pelo Espírito Santo. Fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça. É a primeira coisa. Então, diligência é você trabalhar com a graça de Deus, deixar a graça de Deus operar em você e você determinar a sua vida, fazer as coisas no padrão de Deus. Quero só lembrar vocês que lá no capítulo 39, no capítulo 40 de Êxodo, 17 vezes, a palavra diz que Moisés fez as coisas conforme Deus havia mostrado. Conforme Deus mostrou. A obra de Deus, amados, na obra de Deus não há liberdade de a gente fazer as coisas do jeito da gente. Como dizia o Arthur para mim, o Jamê tem dois jeitos de fazer uma coisa. O jeito certo e o jeito errado. Só tem dois jeitos. E o jeito certo é o jeito de Deus. Amém? Então, seja diligente. Procure fazer as coisas na graça de Deus. Lembrando, de acordo com Tiago 4,6, que Deus dá graça ao humilde. O que é humilde? Humilde é aquele que chegou à conclusão que não sabe. Humilde é aquele que chegou à conclusão que não consegue. E diz, Deus, faz através de mim. Faz na minha vida. Tiago 4,6. Amém? Diz que nós devemos ser revestidos do poder de Deus, dessa graça, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Muito bem. Próxima atitude é eficiência. E onde é que eu acho eficiência aqui? Transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que é eficiência? Eficiência é completa eficácia. É quando você faz uma coisa direito, atingindo o objetivo. Que às vezes você faz uma coisa muito bem feita, mas objetivo. Eficiência é quando você consegue chegar ao fim daquilo que Deus queria ou daquilo que é um propósito na sua vida. Seja eficiente. Nesse texto aqui, Paulo quer que Timóteo seja eficiente. Eficiente em que termos? E aquilo que ele estava ensinando não poderia parar na próxima geração. Não poderia parar na próxima pessoa para que ele pregasse. Se você perceber aqui, você vai encontrar no mínimo 4 gerações. O que de minha parte ouviste, ensina homens idôneos, homens fiéis para ensinar idôneos, para que eles ensinem a outros. 4 gerações. Você sabe que o nosso Deus é um Deus geracional. Ele não fica numa geração só. A palavra de Deus diz que ele abençoa até 1000 gerações. Na história humana, ainda não aconteceram 1000 gerações. 1000 gerações seriam em torno de 40 mil anos. Mas Deus está pensando bem na frente. E nós também, que temos o Espírito de Deus, nós temos que pensar na próxima geração. Se você cuida de alguém, você tem que cuidar dessa pessoa tão bem cuidado que você vai torná-la apta a cuidar de outros. O Watmani, num dos seus livros, ele diz que o bom não é ensinar somente. O bom é você ensinar a ensinar. A pessoa tem que aprender e aprender a ensinar. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente deve fazer discípulo ensinando a guardar. Ora, eu aprendi com o Senhor, agora vou ensinar outra a guardar. Isso é ser eficiente. Não sei se você já teve aula, por exemplo, de matemática com engenheiro. Um engenheiro civil maravilhoso, mas péssimo professor. Ele sabe tudo, mas não sabe ensinar. Tem crente que é assim. O crente, ele conhece o evangelho, conhece a Bíblia, mas não sabe ensinar, não sabe transmitir, não sabe passar. Então, que nós precisamos ser diligentes. Ensinar de tal maneira que a pessoa que vai ouvir você, que vai aprender de você, vai ser capaz de ensinar a outra. Amém? Então, diligência, eficiência, cumprir aquilo que Deus tem lhe mandado fazer. Em João 17, na oração,
Jesus diz assim: Senhor, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado tudo que me mandaste fazer. Jesus disse que quando a gente faz tudo que a gente deve fazer, isso é glória para Deus. Isso glorifica ao Senhor. Nós temos uma capacidade de iniciativa muito grande. Como disse um humorista, que o brasileiro tem muita iniciativa e pouca terminativa. Começa muita coisa e termina muito pouca coisa. Você sabe como é que é isso? De 31 de dezembro para 1º de janeiro, a gente faz muitos planos para o ano que entra e escreve tudo. No dia 2, a maior parte de nós esqueceu a agenda. Onde é que impôs a agenda? Eu tenho dito o seguinte: faça poucos planos, se possível um só, e termina esse, e faça outros. Sejamos eficientes. Amém, amados? Tem muito crente sonhador. Tem muito crente que fica voando pelos ares aí, planejando. Tem alguns amigos meus que eu digo que a cabeça deles é uma usina de ideias. 60 ideias por segundo. Mas não pode ser assim, amado. A gente tem que saber o que Deus quer e ser eficiente nisso. E no discipulado, o discipulado só atinge o seu objetivo quando você capacita alguém para ensinar outro. Amém? Sejamos eficientes. Próxima palavra do texto é sofrimento compartilhado. É o que Paulo fala: sofre comigo as aflições, participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Eu queria mudar o foco um pouquinho. Sofre comigo o sofrimento. E aí ele coloca uma relação, ele coloca uma referência, como bom soldado de Cristo. Paulo está querendo dizer, amados, que sofrimento na vida do soldado é o mais comum, é o normal, é assim mesmo. Então ele está dizendo: você é um bom soldado, então o sofrimento faz parte. Sabe que tem gente que chegou no Evangelho e abandonou por causa de sofrimento? Porque ouviu aquele Evangelho na base do pare de sofrer. E vem para o Evangelho e ninguém avisa essa pessoa que no mundo tereis aflições. E a pessoa agarra o Evangelho porque ouviu dizer que Jesus resolve todos os problemas. Eu não sei se você já ouviu isso. Eu gostaria de saber, com essa pessoa que prega que Jesus resolve todo o problema, eu gostaria de conversar com essa pessoa, porque eu tenho bastante problema. Queria que essa pessoa me ajudasse. E eu creio que todos nós aqui temos no mínimo um problema, né? Que somos nós mesmos, né? Temos no mínimo esse problemão aí, né? Agora, Paulo, ele coloca a vida de um soldado como uma vida de sofrimento. E, amados, importa que nós entremos no reino de Deus com tribulações. A palavra já nos avisa. A palavra nos ensina. Toda ação produz uma reação no mesmo sentido, em direção oposta. Você conhece isso, não? É uma lei espiritual que se chama de lei de física. Mas é uma lei espiritual. Quando a gente se levanta para fazer a vontade de Deus, Satanás vem lutar contra. Tem uma doutrina por aí que ensina que se tiver resistência, se tiver oposição, é porque não é de Deus. Não explicar isso nem para Paulo, nem para Jesus. Porque a vida dos dois foi oposição direta até o final da vida. Jesus falou que se não poupar o lenho verde, quanto menos o lenho seco. Se ele sofreu, quanto mais nós, amados. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E é assim mesmo. Então, o sofrimento, amado, faz parte da nossa vida. Eu não estou dizendo que é um karma. Tá? É o nosso karma, sofrer, é o nosso karma. Estou falando de karma. Eu estou falando, amados, que quando a gente entra no reino de Deus, a oposição é automática. A oposição de Satanás é automática, você sabe disso. Não só a oposição do diabo, mas a oposição do mundo. Nós temos 3 grandes inimigos. Nós mesmos, a nossa carne, o mundo e Satanás. Esses 3 grandes inimigos lutam para nos derrotar. Mas nós precisamos saber, amados, que o sofrimento ele tem um objetivo: forjar o nosso caráter. Tirar de nós tudo que não presta. Vocês se lembram da história do Cedraque, Mesaque e Abdênego? Quando eles foram jogados na fornalha, vocês se lembram disso? Quando eles estavam naquele fogo, aceso 7 vezes mais,
Eles tiveram uma visão não de 3, viram mais um homem lá dentro, vocês lembram disso? E aí o rei manda chamá-los para fora, claro que saem os 3, né? E diz a palavra, amados, que não se queimou nada neles, a não ser as cordas. Vocês se lembram disso, não? O fogo é para queimar de nós tudo que nos impede de servir melhor ao Senhor. O sofrimento é para nos aproximar mais do Senhor. O sofrimento é para afirmar os nossos valores. O sofrimento, amados, é para que a nossa fé se firme. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Põe isso na sua cabeça. Infelizmente, nós, os ocidentais, não suportamos sofrimento. Queremos escapar do sofrimento de tudo quanto é jeito. Já o pessoal do Oriente acha que o sofrimento é um karma, não tem que sofrer para nascer de novo, para melhorar na outra vida. Nem uma coisa nem outra. Nós somos discípulos de Cristo, estamos fazendo a obra de Deus, e Satanás, ele ruge ao nosso redor, como um leão procurando a quem possa tragar. Mas a palavra diz, amado, que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, que vai fugir de nós. É previsto, amado, sofrimento, é previsto luta. Tanto é previsto luta que o Senhor proveu para nós uma armadura. Se nós não fôssemos feitos para lutar, não havia provisão de armadura. Lá de Efésios capítulo 6, do 10 em diante. Mas você se lembra que essa armadura não tem proteção? Já reparou que não tem proteção para as costas? Porque não está na economia de Deus discípulo fugir do diabo. Na economia de Deus, amado, Deus quer que a gente corra atrás do diabo, e não o diabo corra atrás de nós. Que a gente persiga o inimigo, o alcance, o atravesse e lance no chão. Isso é o que Deus quer para nós. Amém? Não volte as costas para o diabo, não, porque você não tem proteção nas costas. Enfrenta o diabo. Agora, segredo, se sujeite a Deus. Sujeite a Deus. A palavra diz, amado, Paulo aqui está dizendo, sofre comigo. Nós precisamos sofrer com os que sofrem. Nós precisamos cuidar daqueles que sofrem. Lá em Mateus capítulo 25, lá fala do juízo. Vocês se lembram disso? E Jesus vai separar ovelha de um lado, cabrito do outro. E ele vai falar, vinde a mim, benditos do meu Pai, porque eu tive fome, me alimentaste, tive sede, me dessedentaste, estive nu, me cobriste, estive preso, foste me visitar. E o discípulo pergunta, Senhor, quando foi que nós vimos isso? E ele fala, toda vez que você fez isso, a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. E o contrário, ele falou com aqueles outros que estavam do outro lado. Uma das coisas que esse texto me ensina, amados, que Efésios fala que nós não somos salvos pelas obras. Mas esse texto me ensina que a falta de boas obras pode impedir a nossa entrada no reino dos céus. A obra não salva, mas nós somos salvos para andar em boas obras. Amém? O Senhor nos manda sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram. E aqui Paulo está pedindo para Timóteo sofrer com ele, consigo, com Paulo. Nós precisamos aprender a sofrer com aqueles que trabalham no Evangelho. Nós precisamos aprender a sofrer com os missionários. Nós precisamos aprender a sofrer com aqueles que se dedicaram ao Evangelho. Só dessa forma, nós vamos sustentar melhor em todos os sentidos. Sustentar em termos de oração, sustentar em termos de uma palavra, a respeito de uma carta, sustentar com dinheiro, com finanças. Mas nós precisamos aprender a sustentar, a suportar, a levar nos nossos ombros aqueles que necessitam de nós. Amém? Então, sofrer é um sofrimento compartilhado. Deus nos colocou aqui para sofrer com outros. E no versículo 8, Paulo diz a Timóteo, no capítulo 1, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Então, querido, Deus nos chama ao sofrimento. Não se assuste. Deus nos chama ao sofrimento. Mas, tomando aquela história de Sidraque, Mesaque e Abdênego como parâmetro para nós, Deus nos chama ao sofrimento. Mas eu quero lhe dizer, Ele vai conosco. Ele não nos deixa só.
Ele vai estar sempre com a gente. Se a gente passar pelas águas, ele está com a gente. Se a gente passar pelo fogo, ele está com a gente. Amém? Vamos confiar em Deus. A quarta palavra que eu citei é a palavra concentração. E concentração é que o bom soldado não se envolve com os negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o arregimentou. Eu quero dizer para você que cada um de nós que entramos no Evangelho somos arregimentados para o exército de Deus. Fomos chamados para o exército de Deus. Estamos engajados no exército do Senhor. Estamos chamados. E o bom soldado de Cristo, ele tem um objetivo: agradar aquele que o arregimentou. E isso nós devemos fazer com concentração. Olha, nós não podemos servir a dois senhores, nós não podemos agradar a Deus e a nós mesmos, nós não podemos servir a Deus e as riquezas. O nosso Deus é um Deus que nos chama de propriedade peculiar. O que significa propriedade peculiar? Que nós somos de uma pessoa só. E nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor pelo menos por dois motivos. Primeiro, porque Ele nos criou. Segundo, porque Ele nos comprou. Então, querido, nós somos de Deus assim, pelo menos por esses dois motivos. E um terceiro motivo, que foi quando a gente se entregou a Ele. Quando a gente conscientemente entregou a chave para Ele. Correto? Então, nós somos do Senhor, propriedade exclusiva, outra versão fala. Propriedade exclusiva significa Deus é dono da minha vida e não quer sócio. Você pode dizer amém, não? Eu não preciso escutar, eu vejo seus lábios. Deus é nosso Senhor. Amém, Jamir. É sócio. Amém? Nem você pode ser sócio de Deus. Quando se consagrava alguém no Antigo Testamento, melhor, quando se consagrava um animal, quando se consagrava alimentos, e você se arrependesse ou tivesse algum outro uso para aquilo, você podia ir lá e resgatar. Pagar 2 vezes mais, 3 vezes mais e resgatar aquilo que você consagrou. Mas uma pessoa não podia ser resgatada. Aquele que se entregava a Deus, se ele quisesse voltar atrás, ele seria morto. Você me entende, não? Continua até hoje. Aquele que se consagrou ao Senhor não pode mais voltar atrás. Deus exige de nós dedicação absoluta, concentração absoluta. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Às vezes eu escuto pessoa falar assim, eu não posso viver sem fulano. Querido, a pessoa de quem você está falando virou idolatria. Porque a única pessoa sem a qual a gente não pode viver é o Senhor. É a única. Você concorda com isso? É a única pessoa sem a qual a gente não consegue viver é o Senhor. Se tem alguém que a gente diz hoje, eu não posso viver sem fulano, você criou um concorrente para Deus. E Deus não aceita concorrência. Deus não aceita concorrência. Ele quer que a gente o ame de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento. Se é todo coração, toda força, todo entendimento, não vai sobrar nada para os outros. É só dele. Somos propriedades exclusivas. Não podemos agradar a nós e a Deus. Aquele que não renuncia a pai, mãe, cônjuge, filhos e a si mesmo, não pode ser discípulo do Senhor. Eu estava analisando esse não pode, e não é não pode no sentido que não deve. A palavra não pode aqui é no sentido que não consegue. Não consegue. Nós não conseguiremos nunca servir a Deus e a riqueza. Servir a nós mesmos ou ao Senhor. Não pode, você não consegue. A gente fica dividido. E Deus não permite essa divisão no nosso coração. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Você já reparou quanto crente enredado? Quanto crente não consegue servir a Deus? Eu contei uma vez para os irmãos, não sei se contei para vocês,
mas eu tinha terminado de dar uma palavra para a nossa congregação e eu estava bem cansado. E uma senhora chegou para mim, coitada, ela me pegou num dia ruim, e ela chegou para mim e falou: Jamil, eu queria tanto servir a Deus, mas sabe o que acontece? Eu casei e tenho 2 filhos, e eu não sei mais o que fazer. Eu falei: eu sei. Chama seus filhos aqui. Chamou. E eu pus a mão na cabeça dos meninos e falei: Deus, leva esses meninos agora para o Senhor, para senão ficar livre para te servir. Ele falou: não, Jamil, pelo amor de Deus. Eu falei: peraí, você não falou que os meninos atrapalham? A minha Bíblia diz que filho é flecha na mão do guerreiro. Você está dizendo que seus filhos é um estorvo? Então vamos orar para Deus tirar. Tem crente que não tem emprego, está desempregado, ele é um discípulo fantástico, está em tudo quanto é lugar, tudo quanto é reunião de oração, tudo quanto é jejum, ele está. Arranjou um trabalho, ele some. Então, qual é a minha oração? Qual é a minha oração? Senhor, desemprega esse irmão de novo. Porque nada pode concorrer com Deus. Em absoluto, nada pode concorrer com Deus. Desculpe se eu estou sendo muito cru e muito rude. Nós não podemos nos enredar de novo com aquilo do que Deus já nos libertou. E sabe, querido, o que eu tenho aprendido na minha vida é que o que nos atrapalha muito não é pecado, não é um pecado grosseiro, são coisas lindas da vida. São as coisas boas. É isso que nos atrapalha. Você se lembra da história da grande ceia? Comprei 5 juntas de boi, comprei um terreno e casei. Aquilo lá, para mim, fala de propriedades, atividades e relacionamentos. Essas 3 coisas que nos atrapalham. Propriedades, atividades e relacionamentos. Não é pecado comprar 5 juntas de boi, não é pecado comprar um terreno e não é pecado casar. Mas você percebe que são exatamente as coisas boas da vida que a gente usa para não servir ao Senhor? Que Deus nos ajude, amados, a sermos concentrados, focados, e dizer: esse é o meu trabalho, esse é o meu ministério, é esse que Deus quer. E eu não vou permitir que nada neste mundo atrapalhe o meu ministério, atrapalhe o meu serviço. O 5º ponto, eu vou. Ele diz que o ele não é coroado se não lutar segundo as normas. Isso fala mais de disciplina. E tem uma coisa que hoje nós precisamos aprender: a disciplina. Aliás, a gente se chama de discípulo. E você sabe muito bem que disciplina e discípulo têm a mesma raiz. Ou seja, quando a gente falar de discípulo, a gente está falando de uma pessoa disciplinada. Quando a gente falar de uma pessoa disciplinada, a gente está falando de um discípulo. Mas se tem uma coisa que a gente não gosta, é disciplina. Disciplina para estudar, disciplina para ler, disciplina para pregar, disciplina para acordar, disciplina para a gente haver a disciplina. Ele diz que a luta tem normas, a luta tem regras. Seja o UFC, seja boxe, todo esporte tem suas regras. E quem não cumpre as regras é desqualificado. É isso que Paulo está falando. Que o atleta, ele só chega lá, ele só ganha o troféu se ele tiver disciplina. E o Senhor nos ajude a sermos pessoas disciplinadas. Amém? E uma forma da gente ser disciplinado, uma deixa que eu daria, é a gente não se envolver com muita coisa. Não se envolve com muita coisa. O Senhor falou isso para Marta. Marta, poucas coisas importam e uma só basta. Lembra disso? Não? Lá em Lucas 10. Poucas coisas importam e uma só basta. E quando Deus me revelou esse texto, eu comecei a orar a Deus: quais são as coisas poucas que interessam mesmo na obra e qual é a única que basta? E eu estou nessa, buscando a Deus. Deus, esse é o meu ministério. Muitas vezes eu recebo um convite, falo: não, esse não é meu ministério, não vou entrar nisso. Recebo outro convite: não, não é o que Deus quer. Então, eu quero me prender ao meu ministério, me dedicar ao ministério. A gente tem pouco tempo de vida, mas principalmente eu, né? Vocês têm mais do que eu. A gente não sabe, né? Porque quando a morte chega, ela não perde a carteira de identidade para saber sua idade, né? Ela leva sem perguntar para você, né? Mas, assim, na vida natural,
Correto? Então, eu não posso perder tempo, eu não posso jogar meu tempo fora, eu tenho que ser uma pessoa disciplinada. Se eu não for disciplinado, eu não vou andar segundo aquilo que Deus quer. Paulo diz que ele esmurrava o seu próprio corpo. Isso é disciplina. Amém? Eu conheci uma senhora em Campina Grande, na Paraíba, que ela aprendeu a conversar com o corpo dela. Era muito interessante, parecia doida. Mas era companheira de Davi também, que Davi falava com o corpo dele e com a alma dele, né? Cala-te, descansa, aquieta-te. E de manhã ela falava para o corpo dela, ela já está com o Senhor. Ela dizia, levanta que hoje você vai jejuar. E não reclama. Ela aprendeu a falar consigo, dando ordem ao seu próprio corpo. Eu não sei, mas se você achar que você é doido demais, você faz outra coisa parecida, mas a gente não precisa disso. O sexto ponto é dedicação. Tem outra palavra que nós usamos na nossa vida cristã e na Bíblia, que é a palavra consagração. A ideia de dedicação e a ideia de consagração é a mesma ideia. Dedicar fala de você colocar o coração naquilo que você faz. Você consagra aquilo que você faz. Uma coisa só é sagrada se você a consagra. Se ela perdeu a sagração, ela deixa de ser consagrada. Ou seja, você dedica a sua vida ao Senhor, sua vida passa a ser sagrada. Você dedica o seu trabalho ao Senhor, seu trabalho passa a ser sagrado ou consagrado. E aí você começa a lutar segundo as normas. Esse trabalho que me deu foi Deus, é um trabalho de Deus, eu estou aqui por causa do Senhor, então muda a forma de você trabalhar. Muda a forma de você dar resultado, fazer as coisas no trabalho. E se foi Deus que arranjou, você não vai prestar conta ao seu chefe. Você vai prestar conta a um chefe maior. Entende, não? Então, isso fala de dedicação. Dedicação em tudo que você for fazer. E aí a gente volta ao começo da nossa conversa. Tudo que você for fazer, faça como ao Senhor. Amém? Se você andar nesses 6 pontos, vai alcançar com você o que Paulo está dizendo aqui. Você vai ser o primeiro a participar dos frutos. Ou seja, tem recompensa, amados. Todo trabalho nosso no Senhor não é em vão. Amém? Pode ser que você não veja resultado na hora. Não importa. Não importa. Eu tive uma experiência com Deus nisso muito forte. Quando eu trabalhei muito tempo no Amazonas e saí de lá, eu falei, Deus, e o resultado do meu trabalho? Tanto sofrimento, malárias muitas vezes. E Deus me fez algumas perguntas. Eu estava no navio, 6 dias de navio, vim de Manaus para Belém. Eu estava na popa do navio, vendo o navio andar, e ali meditando. Assim, que tempo perdido, né? Não vi uma alma salva, uma só. E ali, Deus, que tempo perdido. Aí Deus me fez 2 perguntas. A primeira foi se o maquinista, o homem que estava cuidando do motor lá embaixo, estava vendo o navio andar. Eu falei, não, ele está lá no porão do navio. Ele falou, então você também continue trabalhando. Eu, tá bom, né? Outra pergunta. Você quer ser um plantador de alface ou plantador de castanheira? A alface você colhe em 40 dias, correto? Médio. A castanheira, você vai colher com 15 anos que você plantou. Só que uma castanheira com 100 anos, ela é jovem. Então você morre e o que você plantou continua. E naquele dia, eu escolhi o que eu queria ser. Eu não quero ser um plantador de alface, eu quero ser um plantador de castanheira. E se você faz isso, você tem recompensa, além de você. Amém? Eu estava contando essa história, nós ganhamos um índio. Foi batizado com o Espírito Santo e tal, nunca mais ouvi falar dele. E eu estava em Vitória, numa reunião missionária. E eu estava falando sobre a necessidade de trabalhar sem esperar resultado. Só trabalhar. Quando terminei, uma senhora me encontrou lá fora. Falou, Jamê, você falou de tal índio assim, assim. Ela me deu o nome desse mesmo. Falou, você se lembra que ele tinha dois filhinhos pequenos? Lembro. Pois é. Os dois hoje são missionários. Um é pastor, outro é missionário. Está ganhando gente. Eu fiquei assim tão mimado por Deus que assim, Deus não precisava nem me dar essa notícia.
Eu ia continuar trabalhando do mesmo jeito, mas Deus é tão bom que Deus mostra resultado naquilo que você faz. Há recompensa. Algumas você recebe agora, outras você recebe depois, mas de qualquer forma você vai receber, que todo o seu trabalho no Senhor não é vão. Amém? Segunda coisa, ele diz que nós vamos compreender todas as coisas. E para mim essa é a maior recompensa do texto que nós lemos no começo. Lá de 2 Timóteo. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Se nós andarmos nesses 6 pontos, se nós andarmos nisso que Paulo falou, nós vamos ser sábios em todas as coisas. Deus vai nos dar sabedoria. Deus vai nos dar capacitação para fazer a vontade dele. Eu estava lendo com minha esposa Crônicas, e quando Salomão chega no trono, Deus pede a ele, Deus abre para ele pedir o que ele quisesse. Você se lembra o que foi que ele pediu? Sabedoria e entendimento para cuidar daquele povo. Deus deu só isso para ele? Só isso, né? Mas, desculpa, né? Deus não deu sabedoria e inteligência só. Deu riqueza, deu tudo que ele nunca sonhou. Esse é o nosso Deus. Dá muito mais do que sonhamos, do que pensamos, do que imaginamos, do que sentimos. Como diz nosso profeta Asaf, Deus vai dar mais do que nós pedimos, ou pensamos, imaginamos ou sonhamos. Porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Amém, amados? Quero deixar esses pensamentos com vocês e que você seja um homem diligente, uma mulher diligente, sejamos eficientes, sejamos sofredores com pessoas que sofrem, tenhamos concentração, tenhamos disciplina e tenhamos dedicação. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Dedicação exige paciência. Hein? Exige paciência. Se você não é, Deus tem que fazer você ficar paciente. Tribulação produz paciência. Sabia, não? Se você está orando, pedindo paciência, fica tranquilo que Deus vai responder. Deus vai mandar tribulação. Na obra de Deus, nós precisamos de ter paciência.